Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de mandarim aqui comigo. Eu sou Lin e hoje nós vamos ver o quê? Começando o assunto com essa palavra que muitas pessoas não conhecem, né? A leitura dele é muito simples, é ma, né? Normal, ma. Ele tem uma entonação neutra. E qual que é a dúvida da galera aí que não consegue entender para que essa palavra serve, né? A função dela. Seguinte, eu vou começar a falar para você em português, para você entender essa linha de raciocínio, para você ver como é que a gente consegue transcrever isso para o chinês, tá? Então, ó, aqui em português, a gente fala assim, ele é Zeca. Ponto. Todo mundo sabe, né? Que se você falar português, claro, você vai entender que estou afirmando que ele é Zeca. Ponto final. Agora, essa segunda frase aqui, ó. Ele é Zeca? O que eu mudei aqui? Né? A única coisa que eu mudei foi justamente a entonação. Aqui na frase, quando você olha para a frase, você consegue perceber que tem um ponto de interrogação. Mas no dia a dia, falando, por exemplo, não tem como eu saber se tem um ponto de interrogação ou não. Então a gente consegue diferenciar a primeira frase da segunda frase através da entonação. Só que, como vocês já sabem, no mandarim precisa ser respeitada a questão da entonação. Então eu não posso simplesmente chegar e mudar e alterar a entonação da palavra e esperar que a outra pessoa entenda, né, e interprete de que estou falando uma pergunta em vez de uma afirmação ou vice-versa. Então, visto uma situação como essa, como é que a gente faz uma pergunta em mandarim? A gente acrescenta a palavra ma no final da frase, tá? Lógico que eu estou usando um exemplo apenas, né? Onde, na ausência do ma, a frase ela ainda se torna uma frase afirmativa, tá? Então, por exemplo, se eu uso a palavra onde, quem, quando, porquê, são exemplos, e existem outros ainda, com essas perguntas, né, com essas palavras-chave para a pergunta, a gente entende que é uma pergunta. Não precisa necessariamente mudar a entonação. Ou em chinês, não precisa acrescentar uma palavra ma. Se eu falar assim, onde você está? Né? Onde você está? E eu não preciso colocar o ma, porque já tem um onde. Ou, por exemplo, por que você foi ao mercado? É uma pergunta também, você não precisa colocar o ma, entende? Então, eu vou colocar o ma apenas em situações como esse daqui. Ele é Zeca, né? Ou, você se chama Roberto. Você se chama Roberto? Né? Então, essas situações, né, onde é a entonação que a gente varia no português para transformar uma afirmação em uma pergunta, é onde a gente vai encaixar o ma no mandarim. Beleza? Dito isso, né, vou dar aqui um segundo exemplo, né? Ta shi Zeca, quer dizer, segundo exemplo não. Eu vou transformar aquela nossa pergunta aqui em mandarim. Ó, ele é Zeca seria Ta shi Zeca. Ponto. Ta shi Zeca. E, nesse caso, ele é Zeca, ou seja, uma pergunta, aí eu vou colocar Ta shi Zeca ma, entendeu? Aí eu coloco o ma no final. Então, Ta shi Zeca, você percebe que a entonação continua sendo a mesma, tanto na de cima quanto na de baixo. Só que a diferença é que na de baixo, a gente coloca a palavra ma no final. Então, ele se torna uma pergunta através desse ma, ok? Bom, segundo... Né? Então, assim, não errem mais, hein? Sabendo isso, você já fala assim, agora eu entendi como é que eu faço uma pergunta em mandarim, né? Sem ser aquelas perguntas onde tem a palavra-chave, que nem eu falei, né? Onde, quem, quando, por quê, né? Quando não tem, aí você usa a palavra ma, né? Por isso que é difícil de explicar, né? Para você que está estudando mandarim agora, porque às vezes a pessoa não entende, né, da onde vem o ma. Quando que eu vou utilizar o ma, né? E por que existe o ma? Ou qual que é a tradução do ma? Então ele não tem uma tradução literal para o português, porque no português não existe nenhuma palavra que equivale à palavra ma, entende? Então você tem que entender como que funciona a dinâmica, né, desse daqui, Ta shi Zeca ma, e pronto, né? Ele não tem de fato uma tradução direta para o português, tá bom? Então essa aqui por isso que é pouco difícil a gente explicar o que é o ma, beleza? Mas com essa explicação, creio eu que você já caiu a fichinha aí, você já entendeu como é que isso funciona, né? Bom, próximo assunto, né, é sobre país e nacionalidade, tá bom? Bom, então, para você falar a nacionalidade de alguém, primeiro você tem que falar o país e depois você coloca a palavra Jan no final.
tá? Essa leitura aqui, ela é um pouco, né, diferente e muita gente me pergunta, né? Ah, Lin, como é que eu faço para pronunciar o R, né? É J, é J, como que é, né? Então, assim, existe regiões e regiões, né? Na China, ou outros países, ou dentro do próprio país existe vários sotaques, né? E a gente percebe que existe a leitura como Jan e existe a leitura como Jan, né? Ou até uma leitura um pouco mais ocidentalizada, que é Ran, né? Então, assim, eu já ouvi falar dos três, tá? Então não existe de fato assim, olha, esse aqui tá certo, esse aqui tá errado, tá? É muito da região mesmo, tá? Eu costumo falar, eu costumo ficar no intermediário, né? Não aquele que é muito enrolado e não aquele que é muito ocidentalizado. Então, a minha leitura, né, para ele seria Jan, Jan. Então, é um pouco mais intermediário, para dizer. Ele está entre o enroladão e esse último que eu falei, que é mais ocidentalizado, beleza? Então, ó, Jan, Jan. Mas repita aí e tenta produzir esse som mais próximo possível do meu, que vai dar bom, tá? Então, país mais Jan, ele dá a nacionalidade. É como se fosse, por exemplo, se eu quiser falar assim, ó, brasileiro, né? Eu vou falar em português para você entender a linha de raciocínio. Então eu vou falar assim, ó, Brasil, Jan, China, Jan, entendeu? Itália, Jan, né? Espanha, Jan. Então é mais ou menos isso. Então você vai falar o primeiro país e você vai acrescentar a palavra Jan no final, beleza? Feito isso, você vai conseguir trazer a nacionalidade em mandarim, tá? Então, vamos primeiro para os países, tá? Trouxe aqui 5 países para você poder brincar, podemos assim dizer, com a nacionalidade. Então, o primeiro é Paxi, Paxi. Lembrando que o B, né, tem som de P de pato, tá? Então, não é Baxi, e sim Paxi, ok? E esse X, ele tem que fazer esse sorrisinho falso na boca, tá? Então é como se fosse você lesse com essa boca forçada assim, ó. Xi, 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 ok? Então fica Paxi, ok? Então, Paxi significa Brasil, ok? Então se eu falar assim, ó, Paxi, Jan, brasileiro. O segundo é Zhongguo, Zhongguo. Zhongguo significa China, tá? Zhongguo, Jan, chinês, tá? Lembrando que eu estou falando de nacionalidade. Então, quando eu falo chinês, eu não posso referir ao chinês idioma, tá? E sim chinês nacionalidade da pessoa, tá legal? Depois, nós temos aqui Itali. Itali. Bom, só de você ouvir, você já deve saber qual país estou falando. É Itália. Então, Itali. Jan, italiano, tá bom? Xibanya. Xibanya. Se eu ler ele rápido, talvez você consiga pescar também na pronúncia. Xibanya, Xibanya é Espanha, tá? Então, Xibanya, Jan, espanhol, tá? Ó, aqui mesma coisa, ó. Xi é o mesmo que aparece no Brasil, né? Xi. Depois nós temos o pan, que é parecido com o pa, né? Só que ele tem um N no final. E o ya, né? O Y, eles têm som de I mesmo. Então fica ya, ya. Então, Xibanya, Xibanya é uma palavra trissilábica, né? Composta por 3 sílabas. Normalmente em mandarim a maioria são dissilábicas, mas aqui a gente vê um exemplo aqui de trissilábica, tá? E por último, Meiguo, Meiguo, tá? Meiguo significa Estados Unidos. Então fica Meiguo Zhan é americano, tá? Você percebe que todos eles, né, tem que ter o Jan no final para falar nacionalidade. E o Jan, qual que é o significado do Jan? O Jan significa literalmente pessoa. Então, uma pessoa desse país. Literalmente assim, né? Chinês é uma língua muito, muito literal. Então, quando você fala assim, ó, país Jan, ou seja, país pessoa, é uma pessoa que vive naquele país, né? Então, essa é a lógica deles para a formação de palavras de nacionalidade, tá? Bom, então, né, lembrando que você coloca o Jan então no final de todas essas palavras aqui. Então, Paxi Jan, Zhongguo Jan, Itali Jan, Xibanya Jan e Meiguo Jan, ok? Então, fica brasileiro, chinês, italiano, espanhol e americano, tá? Basta você colocar a palavra Jan no final. O próximo assunto é idioma, então, né? Então falamos sobre nacionalidade, agora vamos falar de idioma. Então,
Se eu quiser falar, né, seguindo mesmo os 5 países que a gente levantou agora, o primeiro, Paxi, que é Brasil. No Brasil a gente fala Puan, Puan, ok? Bom, Lin, se o B de bola tem som de P de pato, que som tem o P de pato, né? O P de pato, você vai ter o som de P de pato também, porém ele é assoprado, tá? Então você vai assoprar. Então em vez de você falar pu wen, né? Você vai falar pu, pu, você vai assoprar. Não precisa cuspir na cara da pessoa, mas basta você falar um pouquinho de sopro no comecinho da sílaba, tá? Então fica pu, pu, pu wen, ok? Se você quiser fazer um teste, né, você pode colocar sua mão na frente, né, você tenta falar, por exemplo, o paxi, paxi, você percebe que não tem nenhum ventinho, não tem nenhum sopro, paxi. Quando você fala puan, pu, 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 você percebe que tem um ventinho que vem na sua mão, tá? Então, se você é uma dicasinha para você aprender e utilizar. Caso você não saiba se você está soprando ou não. Você fala assim, putz, Lin, o Lin falou para soprar, mas o que de fato é assoprar? Eu estou soprando ou não, né? Então, se você tiver esse tipo de dúvida, você pode fazer esse rápido teste, né? Que é levar a sua mão na frente da sua boca e você repetir essas palavras. Se sair o ventinho, você está soprando, legal. Se não sair, você não está soprando, tá legal? Então, B de bola sem assoprar e o P de pato com sopro, tá? Então, ó... no Brasil fala-se português, então paxi se fala puan, puan, ok? No caso, né, puan é português, tá? A gente não fala brasileiro, então a gente não fala, né? Por isso que a palavra é um pouco diferente, porque aqui o puan ele puxa do Portugal, tá? Depois nós temos aqui Zhongguo, que é China, né? E no Zhongguo fala-se Zhongwen, Zhongwen, tá? Zhongwen, então, é chinês. Mas é chinês de idioma, não é chinês pessoa, tá? Se for chinês pessoa, nacionalidade, né? Seria Zhongguozhen, ok? Bom, e existe uma outra forma de você estar utilizando, né, para mandarim, que é Hanyu, Hanyu, tá? Hanyu. Existe, na verdade, várias formas de você falar a palavra mandarim, tá? Existem outras também. Por que existe tantas, né? Porque mandarim é um dialeto, então para cada lugar eles meio que dão um nome diferente. Eles falam de língua comum, eles falam que é a língua dos Han, né? Porque o Han é a dinastia, né? É o povo que tomava, assim, a maior quantidade de pessoas era pertencente à etnia Han, né? Então acabou sendo oficial por causa disso também. Então, existem várias formas de você falar mandarim, mas essa é as duas formas que é mais utilizadas, creio eu. Tá, existem outras também, mas eu particularmente gosto bastante do Zhongwen. Por quê? Porque o Hanyu, ele pode ser confundido com coreano, tá? Coreano é Hanyu, só vai mudar a acentuação do A aqui, né? Em vez de ser no quarto tom, que é forte aqui, ele vai ser no segundo tom, que ele vai ser tipo o acento agudo nosso aqui, e ele já torna-se coreano. Então, dica de ouro para você é que cuidado com, né, o Hanyu, a não ser que você saiba falar muito corretamente, né? Daí você, beleza, você está isento da pessoa não entender, não confundir com coreano, tá? Se não, se você não se sente tão seguro, né, de estar utilizando o Hanyu, você pode utilizar então o Zhongwen, Zhongwen, que aí é uma palavra que é muito mais difícil da pessoa confundir, né, porque ela é muito única, tá? Essa combinação com Zhong e depois Wen, ela é muito única, então é muito difícil da pessoa confundir com você, confundir com essa palavra, ok? Então, de novo, Zhongwen, Zhongwen ou Hanyu, Hanyu. Depois nós temos aqui italiano, então seria Itali, né, Itália, e Italiwan, Italiwan seria italiano, tá? Depois nós temos aqui Sibanha, que é Espanha, e Sibanyawan, Sibanyawan seria espanhol. Nós temos aqui o Meiguo, Meiguo, que seria Estados Unidos, e o idioma que é Inwan, Inwan, né? O Inwan, ele vem da Inglaterra, né? Então, é inglês. Então, por isso que utiliza in e não mei no caso, ok?
Então você percebe que, ó, esses aqui, ó, são até que são parecidos, né? 中国, 中文. Itali, Italian. 西班牙, 西班牙文. Ok, esses três são parecidos. Esse aqui não é parecido por quê? Porque Brasil fala-se português, que vem do Portugal, né? Que foram os antepassados, né? Meiko, mesma coisa. Inwan, tá? Não existe, a gente não fala americano, a gente fala inglês, né? Então, existe essa questão, né, da história de cada país, por isso que tem essa diferenciação, né, essa divergência aí de palavras, né? Você parece, nossa, Brasil, pô, não tem nada a ver, né? Ai, Meiko, Inwan, não tem nada a ver, né? Esses três aqui são até mais parecidos, mas esses dois aqui não, né? Justamente por causa da história, né, de que do nosso passado aí, onde no Brasil acaba falando-se português e nos Estados Unidos fala-se inglês, ok? Bom, lembrando que a palavra wan no final, ela pode ser substituída, né, trocada pela palavra yu para todos os casos menos o chinês aqui, tá? Então, por exemplo, aqui eu posso falar pu yu, né, esse yu aqui, ó, pu yu, no lugar do pu wan. Aqui seria Itali yu, 西班牙语, 英语, tá? Então eles são sinônimos e querem dizer exatamente a mesma coisa, tá? Eles têm a mesma função, né? Que é falar que é um idioma do tal país, tá? Então todos eles menos o chinês. O chinês ou é Zhongwen ou é Hanyu. Não existe Zhongyu ou Hanwen, tá? Muito bem. Então, geralmente, até existe, mas geralmente usa-se Hanyu, tá? É muito difícil você falar Hanwen, tá? Até encontra algumas literaturas, mas normalmente é Hanyu, ok? Mas o Zhongyu já não existe, é Zhongwen, ok? Bom, então qual que é o verbo que a gente utiliza, Lin, para a gente usar com essas palavras, né? Então a gente vai usar a palavra shuo, shuo, tá? Shuo significa falar, é o verbo falar. Se você quer negar o shuo, você vai falar pu shuo, que é não falar, ok? E aí você vai utilizar com essas palavrinhas que estão aqui, tá? Por exemplo, vou pegar eu como exemplo, tá? Então, português, né? Eu vou falar wo significa eu, né? Wo shuo pu wan, wo shuo pu wan. E eu falo português. Depois, wo shuo zhongwen, wo shuo zhongwen. Eu falo chinês, eu falo mandarim, né? Agora, wo bu shuo Italian. 我不说意大利文. Eu não falo italiano. 我不说西班牙文. 我不说西班牙文. Eu não falo espanhol. E 我说英文. 我说英文. Eu falo inglês, né? Então você percebe que a gente utiliza dessa maneira. A gente coloca o verbo shuo em cima de alguma frase, né? E coloca o pu se for negativo, né? Então, positivo, negativo. Basta você acrescentar a palavra pu, que significa não em mandarim, ok? Então, você vai usar isso de acordo com o seu contexto, de acordo com, né, com a sua realidade, né? E você vai utilizar esse verbo, né, tão usual aí, que é shuo ou puxou para negativa. E depois nós vamos ver esta palavra aqui, que é o hui, tá? O que é o hui? O hui significa a palavra saber de habilidade, tá? Existem outros significados para ele, né? Como uma conjugação de futuro no mandarim, né? Lembrando que no mandarim não é obrigatório, né, você conjugar verbos, né? Existem situações onde você não precisa da conjugação verbal para que a frase seja no futuro, né? Então, em situações como quando você menciona um tempo para o futuro, por exemplo, eu vou para o banco amanhã, né? Então, nesse caso, em chinês, né, não precisa conjugar, porque você já está utilizando amanhã na frase. Então, automaticamente a pessoa que está ouvindo sabe que é uma frase no futuro, porque amanhã é futuro, entendeu? Então você não precisa conjugar ela. Mas não é desse cara que eu quero falar, tá? Hoje eu quero falar o hui no sentido de saber de habilidade, tá bom? Então, de conseguir, de saber de habilidade mesmo, tá? Então, por exemplo, quando você desenvolve uma habilidade de saber nadar, saber cozinhar, saber dirigir,
saber algum idioma, a gente utiliza a palavra hui, tá? Hui. Parece que eu estou lendo com o E no meio, né? É justamente isso. Então, o I, em mandarim, né? Existe uma regra fonética onde você vai ler com som de U, E, I. Então, fica hui, em vez de hui, tá? Não existe hui, é hui, hui, tá? Então, no inglês, ele se assemelha muito, né, à palavra can, de poder, de saber fazer alguma coisa, né? De uma habilidade. Então, esse ROI serve para justamente isso, para falar que desenvolve, que a pessoa possui aquela habilidade. Ou não, né? Se você quiser deixar ela negativa, você usa o pu e pronto. Bom, o que eu recebo de muita pergunta é: Lin, eu entendi o que é ROI, mas qual que é a diferença entre 可以 e能, né? Qual que é a diferença dos três? Porque parece que os três significam a mesma coisa, que é o verbo poder fazer algo, né? Então, ó, dica de ouro, ó. Hui significa de habilidade, saber de habilidade, né? Então, eu sei falar tal idioma, eu sei dirigir, eu sei cozinhar, eu sei nadar, né? Tudo isso a gente vai utilizar a palavra hui. Quando a gente usa o 可以, é mais uma permissão, tá? Mais uma permissão. Então, quando uma criança pede para a mãe, eu posso comer chocolate? 可以. Né? A criança não é que tem habilidade de comer chocolate, todo mundo tem habilidade, é só que na boca mastigar e engolir. Mas 可以 é uma permissão, né? Não é uma habilidade. Então, mãe, eu posso ir no parquinho? Mãe, eu posso ir até ali? Mãe, eu posso comprar tal coisa? 可以, tá? Ou então, sei lá, adultos que podem pedir favor para o outro, né? Você pode me ajudar? 可以, né? Eu posso pegar um copo d'água? 可以. Eu posso ir ao banheiro? 可以, entendeu? Eu posso interromper? 可以. Então é sempre uma permissão de alguém para você, tá? Ou você dando permissão para alguém também, tá? Então 可以é sempre nessas situações, tá? Quando a gente utiliza a palavra não, é mais uma capacidade, tá? Mas Lin, qual que é a diferença da capacidade e habilidade? Aqui ele é uma mistura do hui e do 可以, tá? Porque muitas vezes ele tem um sentido de 可以de permissão também, tá? Mas se a gente for entender ele especificamente, né, a fundo do núcleo do significado, você vai perceber que o não ele tem mais a ver com capacidade, tá? Então, capacidade natural biológica da pessoa. Então, por exemplo, se você pede para uma pessoa alta pegar algo que está em cima do armário, você vai usar o não. Né? Você pode pegar aquele negócio para mim? Não, porque ele tem altura para alcançar aquele objeto. Uma pessoa que infelizmente não tem aquela altura, ela não vai alcançar nunca, a não ser que ela pegue uma escada, né? Então ela pede para alguém que tem a capacidade natural de fazer aquilo. Então não, né? Ela não é desenvolvida, né? Você não desenvolve altura, né? E você não tem permissão de ser maior, podemos dizer. Permissão você tem, mas você não consegue, né? Isso quero dizer. Então você utiliza a palavra não no caso, entendeu? Ou o que mais? Você pode... Esses são os casos que são capacidade natural, né? Mas existem outras situações onde ele parece como permissão também, né? Então, tipo, você consegue, né? É mais no sentido de assim, você consegue, não você pode. Aqui você pode, aqui você consegue. Então, assim, você consegue passar num tal lugar e pegar pra mim, comprar um tal negócio na farmácia pra mim? Não, entendeu? Pode usar o 可以? Pode usar o 可以 também, né? Então, assim, depende muito da situação, né? Lógico que a gente não pode generalizar tudo, porque existem sempre as exceções no idioma, mas entenda que 可以 permissão, não de capacidade ou de conseguir fazer, e o hui é de habilidade que a pessoa desenvolve, é uma skill, né? Uma habilidade. Então, essa é a diferença dos três. Bom, então se eu quiser, né, linkar com os idiomas que a gente estava vendo um pouco atrás, usando o hui eu posso? Sim, né? Então vou falar assim, ó, 我会说葡文, né? Então seria eu sei falar, né? Eu posso falar português, né? Porque é uma habilidade. Ou 我会说中文, eu sei falar mandarim. 我会说意大利文, eu sei falar italiano. 我会说西班牙文, eu sei falar espanhol. 我会说英文, eu sei falar inglês, né? Se for negativo, 我不会, eu não sei, tá? Então 我不会葡文,
我不会说葡文，我不会说中文，我不会说意大利文，我不会说西班牙文e我不会说英文, ok? Ah, Lin, se eu quiser usar o kei para os mesmos exemplos, eu posso? Sim, só que aí ele tem um significado um pouco diferente. Aí seria assim, eu posso utilizar tal idioma, né, com você, então uma permissão, né? Então, sei lá, vamos supor que a pessoa ela saiba falar os dois idiomas, tanto o português quanto o chinês, no meu caso. Aí a pessoa chega pra mim e fala assim, eu posso falar em português com você? Que é mais fácil para mim. Ou eu posso falar em chinês com você? Porque é mais fácil para mim. Então, poder de permissão, né, nesse sentido. Então, ficaria assim, ó, 我可以说葡文，我可以说中文，我可以说意大利文. Então, você percebe que sim, é a mesma coisa, né, é a mesma estrutura, né, da frase, o que eu quis dizer, mas ele tem um sentido diferente, né? Não é que a pessoa não sabe, às vezes a pessoa não tem permissão, sei lá. Então, por exemplo, você está numa aula de chinês, né? Você não vai poder falar inglês ali, você não vai poder falar português, né? Até pode, em algumas certas ocasiões. Mas a ideia é que você fique falando em mandarim numa aula de mandarim, entende? Então, nesse caso, os professores pedem para os alunos não falarem outro idioma. Mas o aluno fala assim, pô, mas eu tenho uma história que legal que eu quero te contar, mas eu não sei falar em mandarim, eu posso falar em português? 我可以说葡文吗? Entendeu? Eu não estou dizendo que a pessoa não saiba falar português, né? É que ela tem uma permissão de falar em português, entendeu? Então é diferente do hui. Se você utiliza o hui, que é o anterior, você vai perceber que a pessoa mesmo querendo, mesmo tendo permissão, ela não consegue, porque não é a habilidade que ela tem. Por exemplo, eu não sei falar italiano, então eu nunca vou usar o kei, né? Quer dizer, no meu caso seria o kei sho italiano. Eu tenho permissão de falar, mas eu não sei falar, né? Então, mas o bu hui sho italiano, porque eu não sei falar, eu não tenho essa habilidade, entendeu? Então, são coisas diferentes, tá? E depois nós temos a palavra não, que é uma capacidade natural da pessoa, né? Aqui também você pode utilizar com os idiomas, mas ele dá no sentido de tipo, o não show, tipo, eu consigo falar, né? Então o primeiro é eu sei falar, o hui, eu sei falar. Quando você usa o kei, eu posso falar, eu tenho permissão de falar. E o não é eu consigo falar, né? Ou eu não consigo falar, né? Então você percebe que tem situações onde ele assemelha ao hui e questões que assemelha também ao kei. Ele é um pouquinho mais confuso, né? Porque ele meio que está no meio entre os outros, né? Por isso que ele é um pouco mais confuso. Mas entenda que ele é como se fosse uma capacidade natural, biológica da pessoa, né? Como de altura, como de um idioma também, se for uma língua materna da pessoa. Então, nessas situações você pode utilizar a palavra não, ok? Bom, então vamos montar algumas frases aqui para você, tá? Para você ver como é que tudo isso funciona. Primeiro é 他会说中文他会说中文他会说中文 seria ele ou ela sabe, né, falar, consegue, sabe, né, sabe falar, pode falar, né, 中文 chinês. Então ela sabe falar chinês. 我会写汉字 eu sei escrever, tá? 写 seria o verbo escrever e hanzi seria os ideogramas chineses, né? Que são os pauzinhos que a gente vê por aí, tá bom? Em japonês a gente chama de kanji, né? Ou kanji, né? Então, mais ou menos isso. Então, ó, 我会写汉字我会写汉字 eu consigo escrever hanzi. Eu sei escrever hanzi. 你会做饭吗？你会做饭吗？做饭 significa literalmente fazer arroz, mas não quer dizer fazer literalmente arroz, tá? 做饭 significa cozinhar, tá? Então a gente utiliza o hui nesse caso. Então é uma habilidade que a pessoa tem, né? Então ela consegue aprender, ela consegue desenvolver. Então a gente utiliza a palavra hui. Então, 你会做饭吗? Você sabe cozinhar? 你会唱歌吗? 你会唱歌吗? 唱歌 significa cantar, né? É o verbo cantar. 唱歌. Se for um sotaque mais de cidade grande na China, eles colocam um R no final do K. Então eles falam 唱歌, ok? 唱歌. Isso é muito comum de acontecer, né? Eles colocarem o R no finalzinho das palavras. É um sotaque chinês da China, tá? E geralmente de cidades grandes, né? É o contrário lá, né? Então,
Aqui no Brasil, se a gente puxa muito o R, dá a impressão que a gente é do interior, né? Já lá não. Lá quando você puxa o R tende a ser um sotaque de cidade grande, tá? Depois, 爸爸会开车. 爸爸会开车. Então, o papai sabe dirigir, tá? Kai seria dirigir nesse caso, mas ele pode significar abrir, né? O verbo abrir. E o ch significa carro, tá bom? Ch, lembrando que o ch, ele é assoprado também. Ch, ok? De novo, use o truque da mãozinha. Coloca a mão na frente da boca e faça a leitura. Ch. Se você está assoprando, você está lendo certo. Se você não está assoprando, você não está lendo ele correto, tá bom? Então, de novo. 他会说中文. 他会说中文. 我会写汉字. 我会写汉字. 你会做饭吗? 你会做饭吗? 你会唱歌吗? 你会唱歌吗? 爸爸会开车. 爸爸会开车. Ok? Então, esses são alguns exemplos com a palavra 会. Beleza? Agora vamos usar os negativos, tá? Com o 会. Então, basta você colocar o pu antes do 会, que significa não sabe, né? Então, ó, 我不会说英文. 我不会说英文 seria eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês, tá? 妈妈不会做中国菜. 中国菜, tá? Esse C aí, muitos estudantes de mandarim acabam, né, por influência do português, né, acaba batendo o olho e falando cai, né? Não existe cai. Quer dizer, existe cai, mas não é com o C, é com letra G daí, tá? G de gato. Então, quando você tem um C, a leitura é de cai. Cai, ele também é assoprado, tá? Cai. Coloca a mãozinha na boca e você vai perceber que você assopra. Cai, ok? Então, ó, 妈妈不会做中国菜 significa o quê? Que a mamãe não sabe fazer. 做 é o verbo fazer, tá? 中国 significa China, né? Cai é prato de comida. Então a mamãe não sabe fazer um prato de comida chinesa, tá? Depois, 你不会游泳吗? 你不会游泳吗? Seria o quê? Você não sabe. 游泳 é o verbo nadar. Então, 你不会游泳吗? E coloca o ma no final, seria uma pergunta. Ou seja, você não sabe nadar? Né? Você não sabe nadar? 你不会游泳吗? Depois, 我的弟弟不会用电脑. 我的弟弟不会用电脑 seria o quê? 我的 seria meu, né? Didi é o irmão mais novo, tá? Em chinês nós temos hierarquias para irmãos, né? Então, se for mais velho que você, existe uma nomenclatura para ele. Se for mais novo que você, tem uma outra nomenclatura. Se for mulher, tem uma outra. Se for mais velho, tem uma. Se for mais novo, tem outra, entendeu? Então, existe toda essa questão de hierarquia no mandarim e a gente respeita muito, falando até, né, na hora de chamar, a gente chama direto, tá? A gente não chama direto, a gente fala pela posição de idade, né, de número de fila, podemos assim dizer, número da senha, através dessas nomenclaturas, tá? Mas esse é um assunto para outro dia. Bom, então seria meu irmão mais novo, 不会用, não sabe usar, tá? 用 é o verbo usar. 电脑 seria computador, tá? Computador, 电脑. Alguns casos utiliza como 计算机, tá? 计算机 significa literalmente também calculadora, mas alguns lugares na China utilizam 计算机 e não 电脑. Então você tem as duas formas de falar computador, tá? E depois nós temos aqui 你不会开车吗? 你不会开车吗? Você não sabe 开车 dirigir. Uma pergunta. Você não sabe dirigir? Né? 你不会开车吗? Ok? Então vamos lá. De novo. 我不会说英文. 我不会说英文. 妈妈不会做中国菜. 妈妈不会做中国菜.
你不会游泳吗？你不会游泳吗？我的弟弟不会用电脑。我的弟弟不会用电脑。你不会开车吗？你不会开车吗？Ok? Então, espero que você tenha gostado dessa aula, tenha aprendido, né, sobre como fazer uma pergunta, como é que fala os países, né, alguns deles, como é que fala a nacionalidade, como é que fala os idiomas e como é que utiliza de fato a palavra hui, né, que é uma palavra que a gente usa muito no mandarim, né, então tem que saber usar o hui. E a diferença entre o ke e o nan, ok? Então, a gente se vê na próxima aula e até mais. Xie xie, tchau, tchau.